Boa tarde, somos da Universidade Estadual do Maranhão. Essa apresentação é para a disciplina de Literatura Brasileira do Simbolismo ao Modernismo, ministrada pela professora Chilene, e a obra que nossa equipe ficou para fazer análise foi Horaístos, de Eugênio de Castro. Nossa equipe é composta por Jéssica Araújo, Larissa Souza, Leildo Gonçalves, Lisandra Nascimento, Márcia Bezerra, Rafaela Almeida e eu, Cleane Monteiro. Agora, nesse primeiro momento, irei abordar um pouco sobre a vida de Eugênio de Castro. Eugênio de Castro e Almeida é um poeta português. Ele nasceu em 4 de março de 1869. Ele morreu aos 75 anos, em 17 de agosto de 1944. Ele casou-se em 22 de maio de 1898 com Brígida Augusta e desse casamento, houve 6 filhos. Devido ao seu importante e grande poeta, pedagogo e escritor, ele foi homenageado através da atribuição de seu nome a uma escola da cidade de Coimbra, sua cidade natal. E em 1949, a Câmara Municipal de Lisboa homenageou o escritor, dando seu nome a uma rua. Por volta de 1899, ele formou-se no curso superior de letra em Lisboa e já nos últimos anos do seu curso ele fundou a revista Os Insubmissos, junto com João Menezes e Francisco Bastos. No entanto, ele começou a publicar suas poesias antes de ter fundado essa revista, que foi em 1894. Eugênio de Castro é considerado pela crítica em geral um poeta modesto que teve grandes contribuições para a literatura portuguesa. As suas obras elas são divididas em 2 fases. A primeira fase é a simbolista, que corresponde a uma produção poética até o final do século XIV. Apresenta algumas características das escolas simbolistas. Já a segunda fase, também conhecida como neoclássica, corresponde às produções escritas ali já do século XX, poemas que eram voltados à antiguidade clássica e ao passado português. E na primeira fase, as características do estilo literário pelos autores era a utilização em seus poemas de sinestesia, a figura de linguagem, o uso de vocabulário marcado pela musicalidade, que era o uso de rimas raras e novas, a utilização de aliteração, que é a figura utilizada, é uma figura de linguagem utilizada não só por Eugênio de Castro, mas por vários poetas simbolistas. Boa tarde, dando continuidade. Vamos falar agora da obra Hoaristos. A obra Hoaristos é uma coletânea poética de Eugênio de Castro, que introduz em Portugal uma nova corrente estética de nome simbolismo e foi considerado um escândalo literário. Eugênio de Castro ele não pensava em adotar os princípios filosóficos dos simbolistas franceses. Naquela época era fonte de imitação. Nem desejou modelar-se pelo espírito da decadência, mas antes ele quis aproveitar o seu aspecto expressivo pela novidade do estilo e dos temas. Hoaristos é uma tomada de posição contra os lugares comuns que caracterizavam a poesia portuguesa, as rimas habituais, o vocabulário pobre. Bom, a obra Hoaristos, ela inaugura o simbolismo em Portugal, como já foi bem dito, e é um movimento, o simbolismo, que reflete, inaugura o simbolismo em Portugal, que o simbolismo é um movimento de origem francesa, que tem como precursor Charles Baudelaire, que inaugurou o simbolismo na França. Esse movimento deu origem a esse movimento com a publicação da obra Flores do Mal. E Eugênio de Castro teve uma breve estadia em Paris, onde conheceu, além de Charles Baudelaire, Mallarmé e outros escritores simbolistas que estavam dando início a esse movimento. E Eugênio de Castro trouxe esse movimento para Portugal.
no ano em que publica a obra O Aristos, que é a obra precursora em Portugal do movimento. E tem por muitos assim, diziam na época que era uma imitação do movimento originalmente francês, que era somente uma cópia desse movimento. E diante dessas semelhanças, similaridades com os escritores, com as temáticas, o estilo francês que inaugurou o simbolismo, deu origem ao simbolismo, a obra O Aristos traz 3 temáticas básicas que nortearam o simbolismo em Paris, na França, pelos escritores, e trouxe essas temáticas para abordar com uma originalidade, deve ser dito isso, principalmente na forma escrita, erudita, linguagem culta, e trouxe essas 3 temáticas que são a paixão fatal, o pessimismo e a necrofilia. São temáticas que dão base à obra O Aristos. E o que seria a paixão fatal? Martins nos diz que o assunto do poema é a paixão fatal, absorvente, fatal. Que o poeta inspira uma mulher enigmática e inconsequente, que espalha à sua volta paixões, voltando-as, no entanto, ao mais soberano desprezo. Ou seja, a mulher, a paixão aqui descrita, ela não se prende somente ao real, ao mundo real. Ela se desvincula e, de certa forma, se concentra mais numa forma abstrata. E essa paixão ganha contornos de uma paixão platônica, em que o poeta, o eu lírico, imagina, anseia por uma mulher enigmática, misteriosa. E essa mulher nos poemas ela não é descrita de uma forma concreta. Ele só vai traçando traços dessa personalidade, traços do comportamento dessa mulher. E o poeta, o eu lírico, fica ansiando por essa mulher. E torna-se algo angustiante para o eu lírico. Se percebe isso durante a leitura. Por isso que ele fala, voltando-as, no entanto, ao mais soberano desprezo, que é como se a mulher ela desprezasse o eu lírico, e consegue se extrair isso, porque de nenhuma forma você consegue imaginar ou visualizar que essa paixão seja consumada ou recíproca entre os dois lados, e somente presa de forma abstrata, uma paixão platônica do eu lírico. O pessimismo, né, é a outra temática da obra O Aristos, eu diria que muito mais recorrente do que a paixão fatal e a necrofilia, e muito recorrente nas obras de Eugênio de Castro, principalmente O Aristos, certo? E isso se deve muito ao decadentismo, que é um estilo, uma estética que se surgiu lá na França, está incumbida dentro das características simbolistas. E esse decadentismo, por definição, pode ser uma sensibilidade estética que ocorre no final do século XIX e se contrapõe principalmente ao realismo, ao naturalismo, e traz uma visão pessimista do mundo, acompanhada de uma inclinação estética que é característica pelo subjetivismo, a fuga da realidade, certo? Como Cândido nos diz que outro aspecto característico do simbolismo é que os escritores seguiam uma visão do mundo pessoal e individualista, desprendidos dos modelos estéticos que eram vigentes na época. Ou seja, vigentes na época era o quê? Naturalismo, simbolismo, que ainda habitavam o cenário literário. Isso fez com que lhes fossem atribuídos o apelido de decadentes. Ou seja, essa característica de simbolismo decadente, ela busca uma fuga da realidade. A realidade, ela se torna tortuosa e se percebe isso dentro das obras de Eugênio de Castro, em O Aristos, principalmente porque há uma busca por uma fuga.
a realidade ali se torna tortuosa, angustiante, e a melhor forma de escapar disso é recorrendo ao abstrato, né? Ao subjetivismo, aos devaneios, os sonhos. A necrofilia, né? A última temática que irei citar aqui. A necrofilia, essa temática é sem dúvida mais impactante nas obras de Eugênio de Castro, em O Aristas, né? Que é a obra precursora do simbolismo. E é impactante porque constrói-se essa temática a partir da soma das anteriores. A figura de uma mulher enigmática, somado à insatisfação da vida, gera uma busca pelo misticismo, que é o que a gente já vinha citando anteriormente, que era a fuga pelo abstrato, ao sonho, devaneio, e isso ganha transtornos de muito mais sombrios, vamos dizer assim. E Silvan diz que, com efeito, a vaga de misticismo que, nas 2 últimas décadas do século XIX, invadiu todos os domínios artísticos, traduzia-se numa necessidade latente de alargamento do conceito de realidade e conduziria à busca permanente de sentidos ocultos e misteriosos, incluindo, não raras vezes, participações em rituais esotéricos. Portanto, a necrofilia, né, ela é aqui um alargamento da realidade, porque não se o eu lírico ele não se prende só à realidade, o mundo real, palpável, né? Vamos dizer assim. Ele transcende para o abstrato, como já vimos construindo essa ideia desde o começo lá. Essa busca pelo abstrato envolve, aí já transcende para o misticismo. E como nos diz aqui os escritores, o autor, era muito recorrente ali já no final do século XIX, porque esse ar sombrio já em todos os campos artísticos e agora já adentrava na literatura e chegava de certa forma a envolver rituais esotéricos. Como assim seriam esses rituais esotéricos, né, dentro da obra, colocar isso dentro da obra? Porque os escritores, né, eles buscavam, pesquisavam, já estavam atrás de uma experiência, vamos dizer assim, e acabavam por encontrar, conhecer mais desse lado místico, né? Por isso que ele fala, incluindo não raras vezes participações em rituais esotéricos, porque isso os autores, através dessa pesquisa, esse contato, eles traziam isso para as suas obras. E no caso, no simbolismo, Eugênio de Castro coloca de certa forma, isso nas suas obras. E a necrofilia aqui não se está só naquela coisa de obter relações com o cadáver, de certa forma, assim, o amor a um cadáver, mas isso não é consumado, isso é uma descrição sutil, através de palavras cultas, uma linguagem muito padrão, que inova em rimas, como vai ser muito mais explanado a seguir. E isso é de forma sutil, não é algo vulgar, né? Mas que impactou muito a sociedade, os leitores da época. Dando continuidade à apresentação, eu vou iniciar fazendo uma primeira parte da análise do poema Um Sonho. Mas antes de iniciar com essa análise, eu vou fazer a leitura do poema. Na messe, que enlourece, estremece a quermesse. O sol celestial girassol esmorece, e as cantinelas de serenos sons amenos fogem fluídas, fluindo, a fina flor dos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítolas, cítaras, cistros, soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves, lentos lamentos de acentos graves, suaves.
flor, enquanto na messe estremece a quermesse, e o sol celestial girassol esmorece, deixemos estes sons tão serenos e amenos. Fujamos, flor, a flor destes floridos fenos. Soam vesperais as vésperas, uns com brilhos de alabastros, outros louros como nésperas. No céu pardo ardem os astros, como aqui se está bem, além freme a quermesse. Não sentes um gemer dolente que esmorece? São os amantes delirantes que em amenos beijos se beijam, flor, a flor dos frescos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítulas cíteras cistros, soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves em suaves, suaves lentos lamentos de acentos graves, suaves. Esmaece na messe o rumor da quermesse. Não ouves este aí que esmaece e esmoece? É um noivo a quem fugiu a flor dos olhos amenos, e chora sua morta, absorto, a flor dos fenos. Som vesperais as vésperas, uns com brilhos de alabastros, outros louros como nésperas. No céu pardo ardem os astros, penumbra de veludo, esmorece a quermesse. Sob o meu braço o laço meu lírio esmorece. Beijo-lhe os boreais, belos lábios amenos, beijo que freme e foge a flor dos flórios fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítulas cíteras cistros, soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves lentos lamentos de acentos graves suaves. Teus lábios de sinabre entreados, da quermesse o rumor amolece, esmaece, esmorece. Dá-me que eu beijo os teus morenos e amenos peitos, rolemos, flor, a flor dos flórios fenos. Som vesperais as vésperas, uns com brilhos de alabastros, outros louros como nésperas. No céu pardo ardem os astros. Ah, não resista mais a meu ás. Na quermesse o atrador clangor o rumor esmorece. Rolemos, morena, e contatos amenos, vibram três tiros a florida flor dos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítulas cíteras cistros, soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves lentos lamentos de acentos graves, suaves. 3 da manhã, desperto e incerto. E essa quermesse? E a flor que sonho? E o sonho? Ah, tudo isso esmorece. No meu quarto, uma luz com lumes amenos, chora o vento lá fora, a flor dos flórios fenos. Agora que já foi feita a leitura do poema, vamos à análise. Então, eu destaquei aqui alguns pontos para comentar, e um deles é a presença do plano onírico. Mas o que isso significa, esse plano onírico? O próprio nome do poema ele vem nos dizer que o plano onírico ele se trata do sonho, então remete a sonho, que é uma das características do simbolismo. E o Eugênio ele busca recriar a imagem de um sonho, e esse sonho acontece no entardecer, que vai se desenrolando ao longo do poema, que tem ali como centro casais. Um outro ponto a ser destacado é a presença da figura feminina dentro do poema. Só que eu quero destacar como que essa figura feminina ela acontece no poema. Ao longo do poema, ele vem se referindo à sua amada, a chamando de flor. Em alguns trechos também ele coloca como morena. Mas o que eu quero destacar é essa questão da simbologia, né, da flor. Ele a coloca a sua... Em nenhum momento ele se refere a como amada, mas como flor, e em outros, como eu falei, morena. O outro ponto também a ser destacado é a presença marcante da musicalidade, que é um dos pontos chaves, um dos pontos fortes do simbolismo que não pode ficar de fora, que é essa questão da musicalidade que acontece de maneira muito forte nos poemas. Então, como que acontece isso? Como que faz para ter essa musicalidade dentro do poema?
através das alterações, através das assonâncias, né? Daquelas repetições ao longo do poema que dá toda aquela beleza, toda aquela musicalidade. Então, eu trouxe aqui alguns trechos do poema para comentá-los, para buscar entender ele de uma forma melhor. Então, o primeiro trecho é: cornamusas e crotalos, cítulas, cítaras, cistros, sons suaves, sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves, lentos lamentos de acentos graves, suaves. Então, nesse início, cornamusas, crotalos, cítulas, cítaras, cistros, eles se tratam de instrumentos musicais. E o que o autor ele quer colocar com isso, quando ele coloca esses pontos, né? Ele quer colocar, quando ele usa coloca dessa forma sons suaves, sonolentos e suaves, ele quer colocar os seus lamentos de uma forma suave. Ele coloca ali a tristeza, esses pontos mais melancólicos que tem uma referência, né? Que tem uma relação com o romantismo. E além dessa questão que eu acabei de colocar, tem também a questão da musicalidade, que mais uma vez entrei a musicalidade, que quando essas palavras elas são colocadas dessa forma, né? Sonolentos, suaves, lentos lamentos, elas estão direcionadas a esses instrumentos musicais. Um outro ponto também que eu coloquei aqui Messi, enlourece, girassol, sol, brilham com brilhos sinistros. Então, ao longo do poema, a gente percebe que tem, de uma forma repetida, né, essas palavras. Messi, enlourece, girassol, sol, brilham com brilhos sinistros. Então, esse primeiro ponto. Esses nomes, eles se referem a uma cor. E qual seria essa cor? É a cor dourada, a cor amarela, que remete ao pôr do sol. Mas por quê? Porque o sonho que acontece, ele inicia nesse entardecer, né, ao pôr do sol. Aí entra, brilha com brilho sinistro, que se refere às estrelas, que o sonho acontece entre esses dois, né, que entra aí essa oposição. Outro ponto. 3 da manhã, desperto incerto. E essa quermesse? E a flor que sonho? E o sonho? Tudo isso esmorece no meu quarto, uma luz com lumes a menos. Chora o vento lá fora, a flor dos flores fenas. Então, neste ponto, o eu lírico, ele desperta do sonho. Ele desperta confuso, sem entender o que aconteceu. Então, neste último ponto. Não resistas mais a meu ais. Da quermesse o aturador clangou, o rumor esmorece, olemos a morena em contactos amenos, vibram 3 tiros a florida flor dos fenos. Então, neste último ponto, o autor faz a apelação aqui à melancolia, que traz do romantismo. Então, quando coloca o eu lírico, que ele faz essa apelação à sua amada, né, que a sua amada está resistindo à sua apelação, quando ele coloca aqui, não resista mais a meu ás. Então, vem reforçar essa questão da renovação do simbolismo, né? Esse movimento de renovação que ele traz como simbolismo, pois ele queria fazer, né, se opor às escolas anteriores que eram mais materialistas, então ele traz mais essa questão mais subjetiva. Quanto à estrutura do poema, se alterna as estrofes regulares de 4 versos com as mesmas rimas, A, B, B, com estrofes de versos com medidas regulares, que são os heptassílabos com 7 sílabas, dissílabos com 2 sílabas e monossílabos com 1 sílaba. Eugênio de Castro ele criou uma espécie de dissonância, ou seja, uma falta de harmonia, discordância no poema, ao opor estrofes clássicas, quartetos com versos alexandrinos, que são um verso de 12 sílabas, e quartetos com versos redondilhos, ou seja, versos que possuem 5 ou 7 sílabas poéticas.
Quanto à estrutura do poema, se alterna as estrofes regulares de 4 versos com as mesmas rimas, A, B, B, com estrofes de versos com medidas regulares, que são os heptassílabos com 7 sílabas, dissílabos com 2 sílabas e monossílabos com 1 sílaba. Eugênio de Castro ele criou uma espécie de dissonância, ou seja, uma falta de harmonia, discordância no poema, ao opor estrofes clássicas, quartetos com versos alexandrinos, que são um verso de 12 sílabas, e quartetos com versos redondilhos, ou seja, versos que possuem 5 ou 7 sílabas poéticas. Então, dando uma continuidade com a análise do poema. O poema Um Sonho, ele sustenta efeitos musicais, isso por causa do uso de aliteração e do eco. Para esclarecer, a aliteração é a repetição de fonemas consonatais e o eco é a repetição de som. Então, na primeira estrofe, encontramos o eco em mece, enlourece, estremece, quermesse, cantinelas, serenos, amenos. E a aliteração em fogem, fluídas, fluindo, fina, flor, fenos. Isso vai ocorrer nas demais estrofes. Na segunda estrofe, podemos perceber a aliteração, que é o que vai predominar aqui. Brilham com brilhos, cornamusas e crotalos, cítolas, cítaras, cistros, soam, suaves, sonolentos, sonolentos e suaves. Na terceira estrofe, fujamos, flor, a flor destes floridos fenos. Na terceira estrofe também encontramos a aliteração. E na quarta estrofe, encontramos a aliteração vesperais às vésperas e a assonância, brilhos de alabastro. Assonância é a repetição de vogais. E ao utilizar em excesso essas figuras, como a aliteração, o eco, a assonância, podemos perceber que isso vai criando um efeito de redundância. E a questão das repetições das estrofes, das mesmas estrofes, palavras, mesmos versos, fonemas, vai criando também efeitos melódicos. Eugênio de Castro, com a intenção de reforçar a característica marcante do simbolismo, utiliza refrãos, as estrelas em seus halos. É notável o uso de palavras com iniciais maiúsculas nos substantivos comuns, como flor, lírio. Nota-se ainda que o poema ele se desenvolve em forma de melopeia, ou seja, uma parte musical, seguindo um ritmo cantante, que é uma característica simbolista. Aliança entre poesia e música.